Agora, fazendo uma relação disso com essa parte, né, do projeto que eu tenho, História da Ditadura, é que uma sessão, digamos assim, que eu gosto muito, embora eu não consiga produzir muito material, porque são pouquíssimas pessoas que trabalham. É um trabalho que não gera nenhum tipo de renda, não tem nenhum tipo de financiamento. Então eu sempre conto com o voluntarismo das pessoas que queiram colaborar. Mas, ao mesmo tempo, as respostas que eu recebo de pessoas com quem eu converso, nos eventos que eu vou, enfim, na maior parte das vezes, de professores que falam, bom, aquele material foi muito importante, eu usei isso na minha aula, por exemplo, eu tenho existe lá um material que é um plano de aula para ser usado na primeira fase do ensino fundamental, não sei muito bem como é a correspondência aqui, que um colega, professor de história, criou uma aula para ensinar a noção de autoritarismo para crianças de 10, 11 anos de idade. E para isso ele usou a figura do personagem Lotso de Toy Story, desse filme da Disney. E por exemplo, um plano de aula que faz um enorme sucesso, porque usa uma referência atual para ensinar uma noção que muitas vezes é abstrata, assim, o que é autoritarismo? E quando você usa esse personagem autoritário, que faz parte das referências culturais, então esse, por exemplo, isso é um exemplo de que várias pessoas falam, bom, esse foi muito importante para minha aula e tudo. Então eu acho que nesse sentido, a função social de produzir material para professores que muitas vezes não têm tempo de estudar, não têm condições materiais de se aprofundar nos temas que eles precisam ensinar, é extremamente importante. Eu gostaria de produzir mais material nesse sentido, mas não tenho conseguido. E de todo modo é isso, assim, as pessoas que vêm até mim falar sobre o site, é lógico, eu não tenho uma pesquisa quantitativa sobre isso, quantas pessoas usam isso e qual é o efeito que isso está tendo. Então, mas as pessoas que vêm me procurar normalmente são pessoas que vêm agradecer porque ali elas encontram um material que elas podem usar, que são feitos por profissionais, não só eu, mas outras pessoas que produzem material, então profissionais de história e que ajudam que auxiliam na montagem de aulas e tudo isso. Então eu tenho vários exemplos, assim, tipo de falar em algum lugar e uma pessoa vir falar, bom, eu vim aqui para te falar que esse material foi muito importante, me ajudou a montar a aula. Então eu acho que qualquer tipo de iniciativa que foque na educação básica nos professores é extremamente bem-vinda, porque são pessoas que estão sempre... que têm condições de trabalho muito difíceis e muito precárias, normalmente. Dentro do campo da história, dentro das universidades e das escolas, a resposta é sempre muito positiva. Eu nunca tive nenhuma crítica por parte dos profissionais de história de maneira geral, sejam pesquisadores, doutores, pós-doutores, ou professores, mesmo porque a gente vive nesse momento, como a gente já falou antes, um momento extremamente complicado, né, de desvalorização da educação básica, da educação universitária. Então as pessoas tendem a ver esse tipo de iniciativa de uma busca de se comunicar com um público que não seja o público especializado de uma forma muito positiva. Agora, quando a gente fala na divulgação em redes sociais, e Facebook, Instagram e todas essas redes sociais, aí isso muda um pouco, né? Porque aí vira uma zona de guerra anônima, porque muitas vezes a gente não sabe se é uma pessoa mesmo que está ali ou se é um robô, porque hoje em dia existem essas possibilidades. Então, sim, desse ponto, o trabalho sofre muitos ataques muito agressivos, inclusive. Eu tenho o costume de fazer registros desse tipo de ataque, porque são xingamentos, são desde críticas assim um pouco mais leves até xingamentos, ofensas, enfim. E sempre nesse sentido muito superficial
de negar a ditadura, de falar que não houve uma ditadura, que houve só um regime militar que salvou o Brasil e tudo isso, o que demonstra, primeiro, um desconhecimento muito grande, uma falta de acesso ao conhecimento histórico, mas ao mesmo tempo demonstra uma reprodução do que é falado pelos formadores de opinião da extrema-direita, que a cada dia no Brasil se multiplicam e há cada vez mais pessoas que buscam se posicionar nesse campo e usam as mídias sociais para reproduzir o seu discurso, suas opiniões.